Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Em Pauta, conversando hoje sobre bioética clínica na diversidade. Isso mesmo, esse importante congresso ocorrido aí no mês de maio em São Paulo, reuniu aí mais de 400 especialistas de vários países. E o Brasil, obviamente, esteve lá muito bem representado, também começando a sintonizar os grandes desafios que a bioética ela apresenta a todos nesse momento. Olha, se você quiser acompanhar o nosso programa, você já sabe, não é? 2 endereços são sempre muito importantes. O primeiro é o nosso blog, blog.cançãonova.com.br. Ali, além da agenda, dos eventos que acontecem aqui na nossa Casa de Missão em Belo Horizonte, pois estamos aqui na Avenida Isabel Bueno, número 400, no bairro Jaraguá, especialmente você aqui de Belo Horizonte, região. Se ainda não nos conhece, vem, acesse o nosso blog, olhe lá a nossa programação, tem muita coisa bacana, além dos programas que aqui acontecem. E aí, claro, acessando o nosso blog, imediatamente após a exibição desse programa, você vai ter lá o programa disponibilizado no nosso blog, tá certo? E também o site do Frei Antônio Moser, antoniomoser.com, ali além das agendas, dos livros, dos artigos, enfim, de tudo o que está contido no site do Frei Antônio Moser, você também tem um link para o programa Em Pauta, onde alguns temas são disponibilizados lá e você pode revê-los também, tá certo? Aqui no segundo bloco a gente tem a oportunidade de apresentar alguma literatura relacionada ao tema, o tema bioética, portanto, a vida, não é? Vida saudável, vida plena. Então nós temos aqui pelo menos 4 livros. O primeiro deles daqui do Dr. Roque Savioli, Um Coração Saudável. Está aí uma edição revisada e ampliada aqui pela editora Canção Nova, está aí para você. Não é isso, Um Coração Saudável. Aqui atrás está até o retrato do Dr. Roque Savioli, que você já conhece muito bem. E junto com o Dr. Roque Savioli está a sua esposa, a doutora Gisela Savioli, com o seu livro Tudo Posso, mas nem tudo me convém. Está na 8ª edição, mais de 25 mil exemplares vendidos. Está aí. Muita gente tem seguido a receita deste livro, uma verdadeira reeducação alimentar, não é? Promovido pela doutora Gisela Savioli, que é uma grande nutricionista e que tem ajudado muita gente aí a se equilibrar nesse sentido. Também do padre Reinaldo Cazumbá. Está aí recente a divulgação, um pequeno livro, uma reflexão importante, não é? Onde está Deus? Está aí, pela editora Canção Nova, maravilha. E essa grande obra do Frei Antônio Moser, realmente um livro muito importante, que já está na sua 4ª edição. Nós estamos falando aqui de bioética e o Frei Moser aqui já adianta, né? Biotecnologia e bioética, para onde vamos? Eles vão poder responder no programa dessa noite, o Padre Amarildo e o Frei Moser, a partir desse último congresso, para onde vamos? Como estamos, né? O que devemos fazer? E é exatamente o que o Frei Moser ajuda a refletir nesta grande obra. Se você ainda não tem, você que gosta da matéria, você que trabalha na área, então vale a pena tê-lo em mãos aqui pela editora Vozes. Frei Moser, é isso exatamente o que eu ia dizer, não é? A partir da experiência do congresso que vocês tiveram, e a igreja, como é que está nesse momento? Estamos atualizados? Estamos bem? Como o padre Amarildo dizia, diante dessa diversidade, como é que está o nosso diálogo, a nossa capacidade de raciocínio, de interpretação, de abertura, de conhecimento, enfim. Como é que está a igreja nesse momento através dos seus especialistas? Olha, em primeiro lugar, junto de todos esses congressos, sempre teve teólogos e professores de ética, sempre tiveram presentes. E, no caso, eu diria, hoje, a grande central de reflexão, seja a nível de, vamos dizer, formação universitária como cadeira e especialização, e a nível de doutorado, a Universidade de São Camilo, dos Camilianos, em São Paulo. Sem dúvida nenhuma, é a maior central. Mas, na realidade, praticamente em todas as universidades católicas, você encontra os comitês de ética e de bioética. Em outras palavras, vai se tornando algo de obrigatório a presença de pessoas que refletem e, naturalmente, como foi insistido pelo Padre Amarildo, não é? Sem renunciar os nossos princípios de fé, mas, ao mesmo tempo, abertos ao diálogo. Isso é fundamental. Agora, o que me chamou a atenção foi o seguinte, justamente o Engelhardt,
que é um dos primeiros nomes, um baluarte da bioética, ele, na primeira noite, sacudiu a Assembleia, mais ou menos dizendo assim, ó, vivemos num mundo da diversidade cultural, diversidade religiosa, ética, bioética, etc, etc, mas vai tirar uma conclusão, de fato, chocante. Mas não tem mais princípio absoluto. Na prática, cada cultura vai vivenciando a vida, vivenciando a morte, a transmissão da vida em laboratório, para ele não é problema. Epa, e a mecanização da vida? Aí começa. Não é? Inclusive, foi-me pedido agora, recentemente, um estudo sobre o planejamento familiar. Primeira coisa, um assunto passado, ninguém mais discute. Depois fui começando a pensar um pouco, espera aí, tudo está se encaminhando para uma mecanização da transmissão da vida. A tal ponto que para os noivos, às vezes, eu pergunto, você quer ter filhos à moda antiga ou filho de bebê de proveta? E aí, se disser que é bebê de proveta, está perdido, né? Uhum. Mas ele já sabe qual é a resposta. Não, é claro que o laboratório pode ajudar a, digamos, a superar a esterilidade, uma porção de coisas, mas eu achei assim muito contundente. Não tem mais nenhum referencial, né? Ou seja, um relativismo absoluto. E aí? Ora, o João Paulo II foi de uma felicidade extraordinária quando ele colocou o Evangelho da Vida, para mim o documento mais interessante, mais importante dele. Ou seja, o Evangelho da Vida, dentro desse mundo que mata, e mata, não só agora na Síria, isso é um capítulo, mas amanhã será no Afeganistão, ou continuará no Afeganistão, depois passa para outros lugares, porque as armas são a grande indústria, não é? Ainda continua sendo a grande indústria. Então, o que acontece? Nesse mundo, nós temos que proclamar o Evangelho da Vida. Respeita a vida. E não só respeita, promova a vida. Traduzindo, nós temos referenciais, sim, e muitos referenciais importantes, não é? Por exemplo, que ele colocou ontológico, que vem do ser. Não adianta. A pedra, ela tem uma certa consistência. Um tipo de flor, ela tem uma consistência. Você pode mesclar, tudo bem, mas, enfim, eu acho que existem referenciais, sobretudo no tocante à vida humana. Porque daqui a pouco você não vai ser mais gente. Quer saber? Na próxima Olimpíada, garanto que um dos grandes desafios vai ser quem é realmente humano e quem é turbinado, geneticamente turbinado. Isso vai ser uma grande questão. Então, quer dizer, os conflitos, Padre Mário, serão inevitáveis daqui para frente, já o são em determinado momento, mas essa questão justamente do tema bioética clínica, do que nós estamos falando exatamente, Padre, para os amigos que nos acompanham? Quais seriam as características, de fato, dessa bioética clínica? Em termos bem concretos, com exemplos aí do nosso dia a dia. Podemos dizer que é o discurso bioético mais próximo de nós, pessoas humanas, né? Que atinge desde um grande médico especialista na sua área até o mais simples cidadão, né? Porque é o discurso bioético que vai entrar dentro do hospital, que vai entrar dentro do quarto do hospital, que vai refletir, né, sobre o ser médico no tempo em que nós estamos vivendo, né, em que o médico vai se tornando cada vez mais especialista em doenças do que especialista em pessoas, onde o médico vai se tornando cada vez mais um especialista na leitura e na interpretação de exames, incapaz, né, de conversar, de dialogar de uma forma madura, de uma forma humana, de uma forma carinhosa, de uma forma afetuosa, né, com o enfermo. Então, o que nós estamos vendo é isso, né? Pessoas que conhecem cada vez mais da parte e cada vez menos do todo. Né? Então, isso é uma questão séria e que vai tocar, né, na nossa vida. Porque hoje, amanhã eu posso ser um paciente, né? Eu vou estar no hospital e toda essa questão que tratamento ser submetido, que cirurgia ser submetido, né? E, aliás, que exame fazer, né? Eu queria uma palavra de vocês nesse sentido, começando aqui pelo senhor, justamente quando se debateu, né, dos vários temas aí, essa questão da diversidade sexual. Uma vez que o nosso texano não defende justamente que não tem princípios, quer dizer, a gente pode desenvolver qualquer coisa aqui ou ali, sem
lançar mão de certos fundamentos, porque a igreja parte de princípios e não pode abrir mão disso. Mas como é que fica essa questão da diversidade sexual? Como é que foi tratado isso? Porque se torna um desafio absolutamente atual. Não houve nenhuma mesa redonda sobre isso, o tema, né? Uhum. Mas envolve, levando em consideração, né, que pessoas podem, né, transexuais podem se submeter à cirurgia de mudança de sexo, né? Um ajustamento, podemos assim dizer. Ajustamento é a né? palavra, ou então, seja, acho que isso é... o todo dele, vamos supor, é feminino. É feminino. Menos o órgão Menos o órgão que genital. os órgãos não são femininos, são masculinos ou apontando nessa direção. Mas são casos raríssimos. Normalmente, hoje, está na moda. Não é? Vamos mudar. Vamos mudar porque está cansado de ser homem, de ser mulher, né? Aí é que está. Mas isso não foi especificamente. Não. Apenas se me permite, assim, completando o seu raciocínio muito bem colocado, quando fala-se clínico também estava embutido no seu raciocínio, é reprodução assistida, é prolongamento da agonia, não só da vida, mas da agonia, e aí mecanização, é tudo mecânico. E, aliás, tem coisas que nós precisamos distinguir. Por exemplo, eu tenho alguém, não é, dentro desse contexto Vozes, ele sofreu 2 cirurgias, não é, no cérebro, ou junto do cérebro, tirando 2 tumores. Simplesmente tudo pelo computador, isso em Petrópolis. E tudo com um pequeno robô, de tal forma que fizeram, assim, uma pequena inserção no cérebro. Não tem... Gente, coisa maravilhosa. Agora, como se faz, quem faz, com que propósito faz? Aí começam as discussões. E a quem se dirige a tecnologia. A quem se dirige a tecnologia. Quem financia. E também essa questão, por exemplo, que se coloca lá no fundo, você prolonga uma vida. Vamos supor que alguém esteja com 110 anos, não é? E que não tenha mais condições de vida, o estado geral. Não, mas você põe mais, digamos assim, aparelhos e vai. UTI. Isso é um grave problema. Agora, um jovem, não, ele tem perspectivas de recuperação, então você investe. Quer dizer, são problemas complicadíssimos, como ele colocou. Agora, o principal é acolher a pessoa na sua história, nas suas perspectivas, e isso talvez a mecanização está impedindo. Pois é, mas aqui professor, Padre Mariano, nós temos um problema aqui, porque quando nós estamos falando de um campo aberto, e no momento parece ser justamente isso, por outro lado, então, como ficam aí, eu gostaria de uma palavra dos senhores nesse sentido, as comissões de bioética, não é essa espécie de órgão regulador, não é? Como é que tem acontecido isso em se tratando de Brasil? Antes, porém, nós vamos aí às ruas e perguntamos às pessoas em relação à ética, né? A ética médica, a ética clínica. A seu ver, os médicos, não é, têm se pautado por isso? Os médicos têm sido bastante éticos? Vamos ver o que as pessoas responderam. Eles estão deixando muito a desejar, muito. A ética deles, comigo mesmo já faltou ética. É meio complicado, sabe? Porque um médico até que estava na mídia, aparece na mídia. Então é meio complicado falar o nome dele, porque eu entrei com um processo contra ele também. Ele me deixou numa sala de cirurgia, na antessala, e quando ele voltou e falou que não podia me operar porque não tinha vaga no hospital. Eu já estava no pré-operatório. Então isso é uma falta de ética dele. Não, acho que não. Isso depende. A classe médica vai muito pela personalidade do médico também, né? Tem uns que usam a ética e outros não usam. Eu acho que isso depende muito do médico. E para mim, eu particularmente, os médicos que eu consulto, eles têm a ética de me falar o que eu tenho, o que eu não tenho. Eu tive um problema recentemente com a irmã, que o médico foi ético de chamar a gente, reunir a família e falar que ela estava com AVC e que ela não tinha mais condições de sobreviver. Que era para a gente tomar ciência disso. Sim, um pouco impaciente, mas não sendo. O médico eu tenho contato, minha mulher está grávida, faço tudo dentro da normalidade, dentro dos procedimentos que eu acredito que são os corretos. São poucos, são muitos poucos. Eu tenho plano de saúde, chega lá, você tem que enfrentar a fila, o atendimento é péssimo. Eu moro em Valadares, eu sei meio que é a situação. Alguns não, poucos. Precipitação, falam mal do outro. Então isso hoje tem acontecido muito. Sete Lagoas, há pouco tempo, nós vivemos um caso desse lá. Com o médico não respeita o profissional que está do lado. Infelizmente hoje
tem faculdades de todos os níveis, né? Então não tem mais aquela seleção como existe uma prova da ordem para os médicos. No caso do advogado, para o médico não existe isso, né? Então, infelizmente, tem vários profissionais qualificados no mercado. Eita, pois é, olha, nós vamos para um rápido intervalo, vamos retomar aí algumas questões apresentadas pelo nosso povo nas ruas e logo após o intervalo nós voltaremos para o nosso terceiro e último bloco. Não saia daí não.